sim, sacudindo a sua igreja. Essa é a obra do Espírito Santo, é uma obra de transformação, é o dínamo de Deus, é o dínamo do Senhor. Janeide Barbosa, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus para o nosso povo da África, o povo moçambicano abençoado, aqueles irmãos que estão a nos ouvir na África, John Citoé, toda a equipe da Igreja Voz da Verdade, todos os irmãos ali, todos os intercessores, todos que estão na aldeia de Macá, nos índios, as colônias de índios, com o cacique André Chimé, que Deus abençoe todos os irmãos da tribo Macá em Assunção, no Paraguai, onde eu estive lá. Inclusive, amados, essas bijô vieram diretamente das tribos de Macá. Não são lindas? Não são preciosas? Hoje a minha homenagem ao povo da tribo de Macá, aos índios indígenas que vivem e sobrevivem dessas bijô. E nós trouxemos muitas, adquirimos, demos de presente. Eu fiquei só com essa relíquia que eu comprei de um índio quando eu estava já embarcando no aeroporto. O índio Toxomia, e ele pegou e ele me queria me dar de presente, mas eu fiz a aquisição para abençoá-los. Então, essas bijô aqui, essa pulseira combinando, são feitos pelos índios da tribo Macá, onde eu e meu esposo fizemos um trabalho missionário de aproximadamente 20 dias na colônia da tribo Macá, em Assunção, no distrito Alonso Roque, em Assunção, no Paraguai. Nós estivemos lá e eu hoje estou fazendo uma homenagem ao povo indígena da tribo Macá, em Assunção, no Paraguai. Que Deus abençoe toda a colônia da tribo Macá. E na tribo Macá, 60% dos índios já estão com o Senhor Jesus. Para a honra e glória do Senhor, Deus tem desbravado terra pelo poder do Espírito Santo. O apóstolo Haroldo teve a revelação que iríamos estar com as tribos indígenas e Deus nos levou para lá e nos conduziu em triunfo. Ficamos trabalhando. Já tinha ido um casal de americanos evangelizar e ficaram 10 anos dentro da tribo, ensinando as escrituras. Depois o povo, os irmãos da América, dos Estados Unidos, enviaram recursos e hoje a tribo Macá já está bem diferente. O povoado muitos já têm as suas próprias casas de alvenaria e já está uma tribo, em nome do Senhor Jesus, bastante evangelizado. O próprio cacique André Chimé teve um câncer de estômago. Olha, meus amados, Deus, quando quer fazer, Ele faz. Ele teve um câncer de estômago no intestino e Jesus Cristo, Ele desafiou o poder de Deus, que deixava todos os deuses, que você sabe que o índio vem de uma cultura pagã, e são adoradores dos astros, da lua, e eles têm a invocação que eles fazem aos deuses pagãos. E Jesus Cristo curou do câncer. E após ele ser curado pelo Senhor Jesus, ele entregou sua vida, converteu-se ao Evangelho do Senhor Jesus. Eles têm a própria Bíblia deles em linguagem Macá. Eles têm a Bíblia Sagrada deles, não é em inglês nem em português, é na língua deles, na tribo Macá, da tribo Macá, linguagem Macá. E o cacique André Chimé se converteu, um índio de quase 2,20 metros de altura, irmão. Eu vi índio ali no Paraguai, índios grandes e todos ataviados conforme os costumes indígenas. E chega a dar até medo, que os homens são grandão, sabe? E então ali eu com meu esposo é até um pouco alto, até que ficou um pouco assim, fiquei bem, né? Eu era baixinha, pequenininha, mas as mulheres ficam mais quietinhas, os homens é que tomam mais à frente de muitas coisas. E ali nós fomos debaixo da unção representar o Brasil
E ele contou, o cacique André Chimé, falando 5 idiomas, contou que foi curado. E depois que ele converteu-se, 70%, 60%, 70% da colônia indígena também, os chefes principais no meio dos índios se converteram, porque o cacique se converteu e eles começaram a ouvir o evangelho. E hoje a colônia de indígena da tribo Macá está quase toda tomada pelo povo, pelo poder de Deus, né? Pelos índios convertidos ao Senhor Jesus. E também hoje eu estou com um chapéu, né? Vocês têm visto que eu estou de chapéu, né? Pode ser até que tenha crente que vai me criticar. Mas enfim, isso faz parte. Daqui a pouco eu vou falar um pouco sobre isso. Mas esse chapéu, ele tem uma história. Ele tem uma história. Não sei se dá para ver aqui. Tem a bandeira do Brasil aqui do lado. Esse chapéu da África. Esse chapéu eu andei com ele nas aldeias indígenas por 30 dias, pegando um sol de 50 graus Celsius. Eu andei pelas aldeias, evangelizamos, pregamos muito, incansavelmente em Moçambique, Maputo, onde ficamos em Maputo, na capital de Moçambique. Eu e meu esposo, o apóstolo Haroldo Costa, e evangelizamos e pregamos nas aldeias de Catembe e outras aldeias ali da África. E eu fiquei sempre de chapéu. E hoje eu estou fazendo assim uma lembrança da África, que eu amo muito a África e o povo africano. Fui muito bem recebida, tanto eu como meu esposo. E a obra missionária é isso, irmãos. É nós estarmos disponível. E eu quero falar sobre isso agora, nesta noite. Se você está disponível a servir. Será que você está disponível? Será que você vai dizer um sim ao Senhor? Será que o Senhor pode contar contigo? É muito fácil, às vezes, nós pedirmos tudo a Deus. Mas será que estamos dispostos a entregar o nosso melhor para Deus? A nos desapegarmos dos nossos sonhos, ou quem sabe até das coisas materiais, para servir mais ao Senhor? Eu quero falar sobre o chamado. E eu quero trazer nesta noite, para você que está me ouvindo, um texto que se encontra no livro de Isaías, no capítulo 6, no versículo de número 8, que diz assim, ó: Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Amados, você bem sabe que nesse momento Isaías, que era sobrinho do rei Uzias, e o rei Uzias acabara de falecer, e Isaías servia no palácio, ele entrava a hora que ele queria, porque ele era sobrinho do rei Uzias, e ele conhecia a voz do Senhor, ele conhecia o poder de Deus, ele conhecia a herança de Abraão, de Isaque e de Jacó, mas ele ainda não tinha tido uma experiência poderosa com o Espírito Santo. E o que nos faz permanecer em pé é nós termos intimidade com Deus. E Deus prepara ocasiões de dor para muitas vezes falar ao nosso coração. Deus prepara momentos específicos para Ele se manifestar em nossas vidas de uma forma diferente. Ele tem maneiras de falar diferente. O apóstolo Paulo revela isso dizendo que ele tem multiformes maneiras de trabalhar, de falar. Nós podemos sentir Deus na natureza, sentir Deus no ar que respiramos, sentir Deus quando colocamos o pão e o alimento em nossa mesa, sentirmos Deus quando abraçamos uma criança, sentimos Deus quando vemos a grandeza dos mares, os astros que iluminam a noite e que ilumina o dia.
Nós sentimos Deus quando estamos na igreja, na comunhão entre os irmãos. Nós sentimos Deus quando vemos que Ele cuida e que Ele protege nossa entrada e a nossa saída. Deus, ele nos faz sentir a presença dEle. Mas muitas vezes nós, no decorrer da caminhada, nos esfriamos. Ficamos murmuradores, questionadores. E talvez Isaías fosse esse tipo de crente. Aquele crente que estava ouvindo as coisas de Deus, mas a sua sensibilidade já estava apagada. Talvez ele precisava de um renovo, de um sacode. Quem sabe esta mudança que Deus vai fazer na sua vida vai sacudir as suas estruturas espirituais para que você seja mais íntima com o Espírito Santo. Para que você seja mais misericordioso. Então Isaías ali, quando perdeu o seu tio, talvez ele tivesse um grande amor pelo tio, eu creio que sim, um apego. Às vezes nós nos apegamos a pessoas especiais, e quando essas pessoas nós perdemos, nós ficamos assim como que sumisse o chão dos nossos pés, não é verdade? E Isaías ficou derevassub de cama na Baxébia, um pouco entristecido, porque o luto traz tristeza. A Bíblia diz que o luto é comparado a uma tristeza, a um opróprio. E ali Isaías ficou, aleluia, entristecido, não tinha mais o tio havia falecido, mas foi nesse momento em que ele estava triste, em que ele estava como quem sem uma direção. Talvez ele tivesse algum ofício no palácio, o tio o protegia. E às vezes é necessário Deus tirar todos aqueles que te protegem demais, te paparicam demais, passam muito a mão na tua cabeça. Às vezes é necessário tirar o papai, tirar a mamãe, tirar o titio, tirar os parentes de perto. É bom ter os parentes, é adorável a Deus, nós estarmos adorando a Deus e amarmos a nossa família. E os parentes fazem parte da família. Mas nós, para podermos desenvolver o nosso ministério, nós precisamos cortar os cordões umbilicais. Tem pessoas com 50 anos agarrado à saia da mãe, não se desenvolve, não cresce. Tem homens que chegam aos 40 anos ainda solteiro porque a mamãe ainda não escolheu a nora certa para o seu filhinho. Tem homens que não crescem, tem mulheres que não crescem porque foram muito mimadas. Tudo que queria a mamãe e o papai dava prontamente, mas Deus não trabalha desta maneira. Nem tudo que nós pedimos Deus nos dá. Nem tudo o que queremos é da maneira que Deus vai fazer. Deus, Ele é Pai, como um bom Pai que Ele é misericordioso, Ele também corrige. A Bíblia diz que Ele açoita o filho que Ele quer bem. Ele açoita. O açoite de Deus muitas vezes é um não para você. É um não para mim. Porque nem tudo que queremos e como queremos é da maneira que Deus vai fazer. Entende isso? E Deus chega ali naquele momento de dor de Isaías e se apresenta a ele. A Bíblia diz que Isaías teve uma visão. Às vezes, para nós podermos ter intimidade com Deus e ter um chamado e cumprir esse chamado, precisa ser tirado todas as ataduras para que você possa caminhar, filho. Sabe, quando Lázaro saiu do túmulo, ele estava cheio de ataduras. Eram as gases que cobriam o corpo dele quando ele foi ao túmulo. Mas quando ele saiu, Jesus disse, deixai-o. Ele mesmo desatou, ele mesmo tirou todas as ataduras.
Tem coisa que Deus vai fazer, meu amado, mas tem coisa que é você que tem que tomar a decisão. Tem pessoas que ficam em cima do muro anos e a sua vida não muda nada. E muitas vezes para você, quando vai tomar uma decisão que é da vontade de Deus, fere um monte de gente. Sabe por quê? Porque o diabo sabe que os planos de Deus ele não conhece, mas ele conhece Bíblia. Que os planos de Deus são mais elevados do que os nossos. E para Deus fazer um chamado a alguém, para as nações, para o interior, para o sertão, para ser pastor local, para ser missionário e caminhar na terra, para pregar aqui, ali, acolá, onde Deus mandar, tem que tirar as ataduras. Quem tem que cortar os cordões umbilicais, tem que tirar as dependências do homem. Você só pode depender de Deus. A sua proteção vai ser o Senhor. O seu baluarte vai ser o Senhor. A sua rocha vai ser o Senhor. O seu provedor vai ser o Senhor. Por que tem muitos crentes caídos e decepcionados, bispa? Porque confiaram mais nos homens do que em Deus. Maldito o homem que confia no homem, faz da força do seu braço, do seu braço a sua força. O braço é de carne. A Bíblia diz que é maldito. Você está colocando o seu ministério na mão de Deus ou na mão dos homens? O seu casamento está na mão de Deus ou está na mão dos homens? A sua vida financeira está na mão de Deus. Ele toca nos homens, ele toca nas instituições, ele toca onde ele quiser tocar para te dar vitória. Porque quando ele vai operar, não tem demônio, não tem caixa de demônio, não tem oração contrária, não tem nada que impeça. Obraste que me fobefaias. Operando Deus na tua vida, quem impedirá? E por que você está de cabisbaixa nessa sexta-feira? Levanta a tua cabeça. Levanta a tua cabeça. Porque Deus é mais na tua vida. Ele te chamou. O chamado tem dores. Tem que cortar as ligaduras. Deus vai fazer a obra completa. E ali Isaías, naquele momento de dor, tem uma visão. A Bíblia diz que ele vê um serafim de fogo. E ele vê esse serafim de fogo sair do trono de Deus, vir com uma brasa de tenaz e tocar nos lábios de Isaías. E a Bíblia diz que a partir do momento que essa experiência, essa intimidade, esse sobrenatural veio na vida de Isaías, a vida de Isaías não foi a mesma. Irmãos, não há quem que tenha um encontro forte com o Espírito Santo que fique a mesma pessoa. Jesus veio para a purificação. A brasa de Deus, o fogo de Deus queima e purifica o pecado, retira o pecado e purifica o homem. O Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo, quando se encontra com o pecador, ele purifica o pecador. E ali Isaías exatamente diz isso, irmãos. Eu, homem de lábios impuros, aleluia, e com ela essa tenaz de brasa tocou a minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Isaías era um homem puro. Deus não chama aqueles que se acham perfeitos. Ele chama as coisas que não são para confundir as que são. Ele chama as coisas loucas para confundir os sábios. Ele chama as coisas vis, as coisas desprezíveis deste mundo, para confundir aqueles que se acham que são. Então Isaías era um pecador.
Ele chamou você com as suas debilidades, com as suas fraquezas, com as suas impurezas. Saiba que hoje uma brasa de fogo está tocando aí em você. Derevaçu de comanaravácia. Diricanto tocamarchebifobia. E Deus está acendendo a chama, porque você diz, eu não posso andar com Deus, eu não posso servir a Deus, porque eu sou muito falha, eu sou muito pecadora. Sim, Jesus veio para os doentes. Ele não veio para os perfeitos. Ele disse, não precisa de médicos que se acham já puros, santos. Eu vim para os pecadores. A missão do Senhor, do Filho de Deus foi essa. Deus amou o mundo de tal maneira, amou o mundo de tal maneira que mandou o seu Filho unigênito. Derevaço de comanabachébia, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha a vida eterna. Você que está aí, nesta noite, está precisando retornar às primeiras obras. Ao primeiro amor. O Senhor não esquece as suas promessas, Ele não esquece. Não é coisa da sua cabeça. Deus tem promessa para cumprir na sua vida e Ele vai cumprir. Derevaçu de comanábia de faciar, porque Ele é soberano e quando Ele escolhe alguém, está escolhido. Está selado, está separado, está reservado, é propriedade exclusiva dEle e pronto. Isaías foi escolhido e a Bíblia diz que depois que a brasa de tenaz tocou, derevaçu de comenerevácia, ele ouviu a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo fala. Derevaçu e decobederevas. Você tem um Deus vivo, como diz o apóstolo Haroldo, não é um pedaço de pau, de madeira. Você serve a um Deus vivo, não é um pedaço de bambu, não, filho. Derevaçu de camanaravasse, Ele te justifica no meio desses. Muitos são chamados, poucos escolhidos. E eu creio que esta live está indo de encontro aos escolhidos de Deus. Aqueles que querem ver o evangelho crescer. Aqueles que querem ver almas no reino. Aqueles que querem ver a manifestação do poder do Espírito Santo dentro das suas casas. E ali, meus queridos, quando ele ouviu essa voz, a voz dizia o seguinte: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Esse clamor é o clamor do Espírito Santo até hoje. A quem enviarei? Não precisa, irmão, você competir com o seu irmão ou até mesmo querer anular o trabalho do seu irmão. Abençoe o trabalho do seu irmão. Não precisa você ter receio de alguém ir na outra igreja, visitar outra igreja, porque ovelha que tem pasto verde não sai do pasto onde ela está. Ovelha que come de pasto verde fica naquele pasto, fica ouvindo a voz do seu pastor local, escuta a voz do seu Senhor e é obediente. O mundo está clamando, as vidas estão clamando. Quem sabe, meu maior edificação nessas lives é ver vidas se rendendo aos pés de Jesus, que a minha voz chegue aos ouvidos daqueles que estão cansados, oprimidos e sobrecarregados, para que Jesus venha aliviá-los. Para que Jesus venha quebrar os ritos religiosos dentro da igreja, as doutrinas dos homens, os costumes humanos. Jesus chega para Isaías e diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? Esse nós era o Pai, era o Filho e era o Espírito Santo. Quem faz o chamado é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo. E ninguém pode questionar o chamado do soberano de Jacó. Ah, mas eu não aceito, mulher. Você, homem, pode não aceitar, mas Deus já me aprovou, já me passou no fogo e já aprovou o meu chamado. Então, o que me basta é agradá-lo.
ainda que desagrade a homens. O homem carnal ou o homem natural, ele não entende as coisas espirituais. Ele quer entender a nível da letra. Mas a Bíblia diz que a letra somente da Bíblia, somente a letra, ela pode até matar, mas o Espírito vivifica a letra. Não adianta se encher de cursos e perder a presença e a unção do Espírito Santo de Deus. Você tem que ter a graça e o conhecimento. Eu sou a favor do conhecimento, mas somente o conhecimento não. Porque com o conhecimento somente o homem começa a querer ficar soberbo, querendo entender mais Deus do que o próprio Deus. Questionando as coisas simples do Espírito. Eu prefiro ficar com os dois, com o conhecimento e com a graça. O conhecimento e a graça, que a graça é a mesma coisa do poder do Espírito Santo. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Ninguém é salvo por obra, ninguém é bonzinho. Eu não sou boazinha, você que está aí não é bonzinho. Se existe alguma coisa boa em nós, é o Espírito Santo que frutifica em nós. As nossas obras, disse o profeta Isaías, eram comparadas a trapos de imundícia. O Espírito nos vivificou, o Espírito Santo nos santifica diariamente. Então Isaías foi chamado, você está sendo chamado nesta live. A quem enviarei, quem há de ir por nós? Você está disposto a ficar debaixo da determinação, da obediência do Espírito Santo? Você está disposto a uma mudança? Você está disposto a quebrar os seus tradicionalismo e fazer o que o Espírito Santo te manda? Porque muitas vezes Deus te dá uma ordem, tu obedece daqui a 3 horas, 10 horas, 2 dias, 20 dias. Já é uma desobediência. Porque uma obediência adiada é uma desobediência. Deus quer chamar você hoje para um concerto de mente. Nada vai mudar se sua mente for retrógrada, for uma mente acusadora, for uma mente crítica. Onde você vai, nada presta. Nenhuma igreja presta. Você encontra defeitos em tudo. Você já parou para tirar o arqueiro do seu olho e ver mesmo se não é você o problema? Porque você tem que ficar congregando para ser trabalhado com os irmãos. Ninguém é trabalhado isolado. Jesus nos chamou para andar em comunidade, em comunhão, a paz uns com os outros, seguir a paz uns com os outros, a comunhão dos santos. Então, nada melhor do que você estar inserido dentro de um contexto, de uma igreja, de uma comunidade cristã, para ali servir ao Senhor em espírito e em verdade. Isaías foi chamado para pregar, ser um pregador diante de Israel que estava apostatada. Isaías foi um profeta de Israel. Você pode ser um profeta no seu bairro, dentro da sua igreja, para a sua família. Comece por Jerusalém. Tem pessoas que começaram a pregar hoje, já querem ir para os Estados Unidos, para a Europa, para a Itália, para... Irmãos, você está disposto a largar tudo? Comece pelo menos por Jerusalém, ganhando a sua família, tendo a sua casa no altar de Deus, vivendo o que Paulo falou para aquele carcereiro: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. Comece por Jerusalém. Após você amar Jerusalém e viver Jerusalém, e se revestir em Jerusalém, e amar os seus familiares, e ganhar seus filhos, seu esposo, e a sua casa estiver, como Josué disse perante a congregação: eu não sei vocês, a quem vocês vão servir, mas eu quero vos dizer que eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Quando você tiver isso, essa plataforma, que você foi espelho na sua casa para os seus, e os seus foram espelho para muitos, e a sua família já foi espelho para outras famílias, Deus te levará a outros terra. Primeiro vai a Jerusalém, faz em Jerusalém, depois Judeia, depois Samaria e depois até os confins da terra. Você tem que semear para poder colher. Para que essa pressa tão grande? Deixe Deus aperfeiçoar sua vida no altar dele. Deixe ele lhe passar mesmo pela fornalha. E se precisar passar, Senhor, a minha vida várias vezes na fornalha, passa, porque eu quero estar sendo purificada por ti. Quebra os paradigmas da minha mente, da mente daqueles que me ouvem. Porque nosso Deus, ele é chamado de renovo. E a Bíblia diz que ele usa quem quer e como quer. E às vezes a gente vê uma hipocrisia no meio da igreja que os irmãos dizem, Deus usa quem quer e como quer. E quando vê algo diferente, diz, não, não é de Deus. A falta de amor. A igreja de Éfeso foi repreendida pelo Senhor no livro da carta de Apocalipse. E Deus disse, eu tenho contra vós, vós que esquecestes o primeiro amor. Quando o crente perde o primeiro amor, ele fica como um limão amargo, irmão. Nem para fazer limonada presta. Ele vê maldade em tudo. Ele manda todo mundo para o inferno. Só ele vai para o céu. Eu acho que o céu vai ser só dele. Esse tipo de cristão tem que ser tratado. Porque ele quer a misericórdia para ele, mas para os outros que se dane. Então Deus, irmão, Deus de 2 chances, 3 chances. Mas eu não aceito, mas Deus é. Ele perdoou Pedro, ele conversou com Pedro, ele comeu peixe na beira do mar com Pedro. Com isso eu não estou mandando, nem estou te estimulando, ou te dizer, não, vai ali, peca, faz tudo que tu quiser, não, porque o pecado tem consequências. Mas aqueles que infelizmente fizeram muitas coisas, ou que caíram várias vezes por fraqueza, Deus os perdoa se eles se arrependerem. Então Jesus veio para isso. Isaías é chamado para pregar o perdão e o arrependimento à nação. E Jesus está te chamando hoje. Jesus está te comissionando hoje. Bispo, ir fora, tirar as ataduras, bispo. Arrancar as ataduras do meu corpo, que eu tenho que fazer mais. Renunciar. Ser uma pessoa que esteja disposta a servir. E para servir tem renúncias. Nem tudo você vai fazer como você queria. Ou nem tudo vai vir como você quer. Mas eu te digo uma coisa. Jesus disse que aquele que fizer a sua obra e deixar e renunciar por amor à sua palavra, receberá 100 vezes mais irmãos, mais casas, mais tudo, mais propriedades, será honrado pelo próprio Deus. Então faça o que Deus te manda. Ah, bispo, eu gosto de contribuir na casa de Deus, eu gosto de louvar. É para 3, é para 5, mas eu estou ali fazendo como que fosse para o meu Senhor. Faça! Não importa. Jesus andava só com 12, que a multidão seguia. No dia da ascensão de Jesus, que ele subiu, só tinha 500 vendo ele subir. E no dia de Pentecostes só tinha 120 que foram batizados. Você vê como vai diminuindo? Muita gente quer a bênção, mas não quer o abençoador. Estão atrás só da profecia, mas não querem nem ser dizimista da casa do Senhor, nem dar uma oferta, nem fazer um sacrifício de uma vigília, nem fazer um sacrifício de um jejum querem. Mas querem encontrar tudo pronto. Deus não trabalha assim. Deus, ele quer que nós estejamos dispostos a servi-lo. Isaías disse, eis-me aqui. Alamassuite. Alamassuite comanábias. No eis-me aqui, às vezes você vai ser apedrejado. No eis-me aqui, você vai ter solidão.
Você jovem que está me ouvindo, você muitas sextas-feiras tem ficado só, mas o Espírito Santo tem assistido a tua solidão e tem te consolado. E o que Deus tem preparado para ti vai te fazer dar muitos risos. Porque melhor é Deus te guardar do que tu ter decepção ou talvez não ter estrutura para sair de um casamento frustrado. Então deixe Deus trabalhar. Deus, Ele permite nós vivermos às vezes só, mas depois Ele prepara um oásis no deserto, nos tira do deserto, nos leva para o monte, nos leva para as montanhas altas e nos faz viver sonhos que nós nunca pensávamos de viver. Ele nos tira de um lado para o outro e diz: eu sou. Então, se o Senhor está contigo, tu vai vencer essa luta no teu casamento. Tu vai vencer esse momento difícil no teu casamento. Todo relacionamento tem as suas fases. Então você vai vencer debaixo dessa unção que eu estou hoje profetizando, que estava sobre Isaías, o dom de servir. Isaías serviu, e quem nasce para servir, ser servo, irmão, a Bíblia diz: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Candará subnepapá. Não deixe Satanás roubar a tua coroa, porque teu nome está escrito no livro da vida e do Cordeiro. Deus está contigo. Então, nesta noite, receba o chamado divino.